Olá, caros alunos, voltamos para mais uma aula da nossa disciplina Projeto de Vida. Como eu sempre tenho comentado, é uma alegria, uma grande honra poder participar com vocês dessa disciplina que talvez seja um divisor de águas na vida de vocês. Então, já registro aqui mais uma vez a minha alegria e a satisfação de poder participar. Nessa aula de hoje, nós teremos uma dinâmica um pouco diferente. Nós temos aqui no estúdio a presença de algumas pessoas convidadas que vai nos ajudar a conduzir a operacionalização das atividades, dos exercícios propostos no final da nossa unidade 1, o último tópico da nossa unidade, que tem como título Construindo o Projeto de Vida. Então, ao longo dos próximos minutos, a ideia aqui é que nós possamos fazer um exercício com os nossos convidados, de forma que eles vão preencher o projeto de vida, e vou extrair com eles aqui algumas impressões, alguns sentimentos, como que foi para eles preencher todo esse processo, né, da construção do projeto de vida. Então, quero dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados, começar pela Bruna. Bruna, obrigado, tá, por ter aceito o convite. A Giane, que também está aqui. Obrigado, Giane. A Nayara e o Matheus. Obrigado por aceitarem, né, a participarem desse processo, dessa aula. Todos jovens, todos com muitos anseios, muitas vontades, muitos sonhos, né? E a nossa grande intenção é exatamente ajudar vocês e os nossos alunos a construir um processo em que ao final dele você tenha um projeto de vida estruturado, com plano de ação, com data, com prazo, com especificidade daquilo que você quer. Tirar um pouco daquela linha da subjetividade ou apenas da ideia de um sonho e transformar isso em uma meta, transformar isso em algo mais tangível no nosso dia a dia. E dessa forma, encontrarmos o caminho para fazer as coisas acontecerem. Esse é o nosso grande propósito nessa aula de hoje e com toda a disciplina também. Então, para começarmos, eu convido Matheus, Nayara, Giane e Bruna, para começarmos então esse desafio que é o preenchimento de todo esse processo, e a gente sempre convida as pessoas a preencherem com muita honestidade, com muita tranquilidade, né, com calma, para não deixar nenhum ponto em aberto ou mal preenchido, vamos dizer assim. Então, convido vocês a preencher. Vocês topam? Vamos começar o nosso processo aqui então? Então vamos lá. Pessoal, a primeira atividade do nosso livro, você vai encontrar isso um pouco mais ao final. Nós temos 3 exercícios que nos levam ao mapeamento do estado atual. São 3 exercícios, que é a roda da vida. Nós temos, a mini biografia, o primeiro exercício. O segundo exercício, a roda da vida. E o terceiro exercício, posições existenciais. Essas 3 tarefinhas, 3 formulários, nos ajudam a fazer o mapeamento de como está a nossa vida hoje, o nosso estado atual na vida. Tá? Posteriormente, nós teremos uma outra etapa onde nós vamos fazer o mapeamento do estado desejado. Serão mais 3 ferramentas, 3 formulários, que vai nos ajudar a clarificar melhor onde nós queremos chegar. E, por fim, a última etapa, que é estabelecendo o plano de ação. Então, nós vamos também, juntos aqui, construir um plano de ação. Aí tem o plano de ação, missão, visão e valores, tem o mural dos sonhos, né, que é o fechamento desse processo. Mas, para começar então, quero convidar vocês já estão com formulários aí em mãos, né? Sim. Formulário da mini biografia. A mini biografia é um exercício que vai provocar em vocês, e também nos nossos alunos, um resgate histórico da nossa vida. E é muito importante esse resgate histórico, porque muitas vezes a gente não para no dia a dia para pensar sobre alguns pontos que estão aí propostos no formulário. E nós não temos como avançar sem olhar de onde nós viemos, a nossa história, família, o nosso berço, vamos dizer assim, a nossa construção histórica. Então é muito importante nós termos essa consciência de onde nós viemos, para depois pensarmos onde nós queremos chegar. Então quero convidar vocês a preencher esse formulário, o nome de vocês. Um desafio para muitos, né, de preencher ali, quem é você? Muito comum acontecer essa pergunta em entrevista de seleção, né? Entrevista de emprego, quem é você? Conte-me sobre você, né?
Então aqui vamos fazer esse exercício. Vamos escrever quem é você. Depois no quadro embaixo temos ali crenças e valores, as crenças, principais aprendizados adquiridos com os seus familiares e os valores, princípios éticos e morais que você procura praticar no seu dia a dia. A sua atuação profissional, caso você já esteja inserido no mercado, e se você não estiver, a sua aspiração profissional então. Um talento, uma qualidade ou diferencial, aquilo que você faz e você sabe que faz diferente dos demais, aquilo que é um talento seu, que você gosta de fazer, que você tem satisfação em fazer. E por fim, os principais eventos que marcaram sua vida, situações que aconteceram na sua vida e que fizeram com que talvez ela tomasse um novo rumo. Tá? Então ali você relata também esses acontecimentos, tá bom? Vamos então preencher? Vamos estabelecer aqui uns 10 minutinhos para vocês fazerem? Pode ser? Pode ser. Vamos lá então, valendo, fiquem à vontade para preencher. Pessoal, pronto? Terminamos a primeira atividade? Sim. Muito bem. Eu quero explorar aqui com vocês agora. Giane, você poderia comentar para a gente como que foi preencher essa primeira atividade, essa mini biografia? Claro, professor. Bom, eu vejo a questão da mini biografia um olhar totalmente profundo, né? Percebe-se que é um caminho assim do autoconhecimento, é a busca mesmo do ser completo, é como você se vê, totalmente assim. E daí eu coloquei que é um espaço que eu me permito em ser verdadeira comigo mesma, mas é uma delícia você também reconhecer os seus defeitos e suas qualidades, assim. Eu adorei, assim. E é muito gostoso ver, porque eu vejo como o meu diferencial, eu adoro trabalhar em equipe. Eu acho isso maravilhoso. Bom, obrigado pelas palavras, né, pela participação. A mini biografia, ela tem esse propósito mesmo, né, de talvez provocar você, todos aqui, né, provocar vocês de uma forma diferente, fazer vocês talvez pensar sobre alguns assuntos que não se pensa todos os dias, né? Sim. Então, quando pede para você escrever sobre você, por exemplo, quem é você? Raramente a gente para pensar quem nós somos ou o que nós queremos, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Quando falamos sobre qualidades, sobre aquilo que a gente faz bem feito também, reforçar isso em Sim. nós, né? Reconhecer isso e reforçar em nós. Então, que bom que deu certo, tá? Beleza. Muito obrigado por vocês terem participado. Vamos para a segunda atividade agora, que é a roda da vida. E aí vocês já devam estar já aí na pastinha de vocês com esse novo exercício. Aqui no slide vocês podem acompanhar a roda da vida. A roda da vida, ela tem a ideia de nos permitir também enxergar os diferentes pilares da nossa vida com uma perspectiva mais sistêmica, uma perspectiva mais aberta, não tão fechada. Então, o exercício pede para que vocês, em cada pilar, nós temos 10 pilares, em cada pilar aqui listado, no exercício, aí no formulário de vocês, para que vocês façam uma autoanálise de como está esse momento da vida de vocês nesse pilar. Por exemplo, o primeiro ali que é a espiritualidade. Então, de 0 a 10, como que você se relaciona com a espiritualidade? O que você entende por espiritualidade? E como que tem acontecido na sua vida essa relação com a espiritualidade? E aí vocês vão marcar, fazer um pontinho ali numa escala de 0 a 10. Família, o que vocês entendem por família, primeiramente, né? Claro que a gente tem um conceito no livro, a gente tem uma proposta de uma definição no livro, mas como a gente já tem esse entendimento aqui alinhado entre vocês, a gente já conversou antes, vocês vão naturalmente preencher ali de 0 a 10 qual que é a nota que vocês dão nessa relação de vocês com a família. Como é que está a família de vocês hoje, de 0 a 10? E assim sucessivamente em cada pilar desse, tá bom? Vamos dar também um tempinho aqui para vocês e vamos lá, então, preenchendo o formulário. Olá, pessoal, voltando então, vocês fizeram
o exercício aí da roda da vida. E é um exercício fundamental para esse mapeamento do estado atual que nós estamos nesse momento da nossa vida. A partir desse exercício, a gente começa a definir pilares que nós vamos começar a tratar nas próximas etapas, né? Naturalmente, os pilares que ficaram com uma pontuação menor, né, são as prioridades. A gente entende que é a prioridade. Então, vocês, na sequência, vão selecionar aí 1, 2, 3 pilares que ficaram com a nota menor para a gente poder avançar. Mas antes de avançar, eu quero pedir para a Bruna, pode ser, Bruna? Você pode comentar como que foi essa experiência aí de ter feito a Roda da Vida? Olha, foi uma experiência diferente. Na verdade, eu nunca tinha pensado em colocar os pilares da minha vida, como a espiritualidade, família. Nunca tinha pensado em colocar em ordem. E quando eu fiz isso, eu percebi que às vezes eu dava muita atenção para a parte profissional e esquecia talvez da espiritualidade ou até mesmo da família. Na verdade, todas têm que andar junto para estar funcionando. E eu acho que esse exercício me permitiu ver isso. Que legal. E esse é o objetivo do exercício mesmo, porque a nossa vida ela é sistêmica. Às vezes um problema que você tem em uma área, ela pode inconscientemente estar influenciando na outra. E aí você está sofrendo, ou tendo um resultado, não está tendo aquele resultado que você espera na outra área, e a causa desse mau resultado, ou desse resultado indesejado, ele pode estar num outro pilar. Então eu preciso tratar o outro pilar para que a vida como um todo ela se equilibre. E o nosso grande desafio é equilibrar. Aí eu vou perguntar para você, Bruna, do exercício que você fez, a roda da vida, né? Essa roda sua, roda? Não. Não roda hoje. Ela precisa ser melhorada. Entendi, mas é normal, realmente é um desafio muito grande a gente estar pleno em todas as áreas, como seres humanos, como seres sociais, né, perdão, e sempre buscando coisas novas e motivados a fazer mais. É natural que algum pilar não esteja a contento. E é isso que nos motiva, né? É isso que nos faz buscar coisas novas, empreender ações e assim por diante. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Vamos avançando então para o próximo exercício. Então, fechando essa primeira etapa, que é o mapeamento do estado atual. O terceiro exercício chama-se posições existenciais. Vocês têm a fichinha aí na mão já. É um exercício, deixa eu mostrar aqui no slide, assim, ele em branco aqui, né, como que aparece aqui no livro e também aqui para o pessoal. E se você vai fazer um desenho, você coloca um desenho no primeiro quadro, a posição existencial do hoje, como é que está a sua vida hoje? Então eu quero que você desenhe, faça um desenho, mas eu não sou bom em desenho, faça o desenho que você conseguir, tá? Faça um desenho nesse campo aqui em cima que represente a sua vida hoje. Nos dois quadrinhos embaixo, de um lado você vai listar as características da sua vida hoje. Como é que está a sua vida hoje em termos de características? O desenho para representar. Embaixo as características e do outro lado, quais sentimentos você tem com a vida que você tem levado hoje. Tá bom? Então esse é um exercício para a gente fechar essa primeira parte, que é o mapeamento do estado atual. Tem todo um conceito importantíssimo da neurociência por trás desses exercícios, tá? Um deles, e muito importante, que é a questão do desenho mesmo, que é quando você conecta diferentes áreas do seu cérebro para conceder o desenho, depois para definir as características e sentimentos, a roda da vida, quando você visualiza esse mapeamento. Então, todos esses exercícios, eles têm um conceito importante da programação neurolinguística e da neurociência, né? Naturalmente isso materializado nas ferramentas de coach, aplicados aqui, tá bom? Então vamos fazer esse terceiro exercício? Vamos lá então. Uns minutinhos, né, para vocês fazerem também. Pessoal, vamos dar sequência, concluíram aí o desenho, né? Eu vi alguns de vocês falando, pô, mas meu desenho é muito feio. Não estamos avaliando se é feio. Não é essa a questão. A questão é mais o que ele significa, né? A simbologia desse desenho para a sua vida, como que ele representa a sua vida, né?
Então a gente poderia abrir aqui, inclusive, para vocês relatarem sobre esse desenho. E através desse relato, vocês contariam a história da vida de vocês, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza disso, tá? Então, eu posso pedir para você, Matheus, comentar? Comenta para a gente como que foi realizar esse exercício, né? Como que foi aí preencher, fazer esse desenho, definir características, sentimentos com relação à sua vida atual. Eu achei muito interessante, sabe? Porque a gente não para pensar no dia a dia, na correria. E aí, quando você toma esse estado de consciência de como está a sua vida, você tem uma clareza maior, você consegue perceber o que você precisa mudar. Então, igual agora a minha vida tem algumas coisas que eu preciso mudar, que eu não estou totalmente satisfeito. Então, é bom você ter essa noção para poder continuar. Legal. E o exercício ele te ajuda a dar a especificidade naquilo que realmente precisa ser ou sofrer uma intervenção, onde você precisa atuar. Tá? Então, todos os exercícios, né, vocês podem perceber que é uma evolução gradativa, que nós partimos de uma história de vida, a mini biografia, e nós vamos avançando aos poucos até chegar num plano de ação bem específico. A gente vai ver isso mais à frente, tá bom? Obrigado pela colocação, pelas palavras. Que bom que o exercício valeu para você, tá? Fechando então, pessoal, essa primeira etapa. Então, até aqui, nós fizemos o mapeamento do estado atual. Então, nós buscamos ali, identificamos alguns pontos críticos, a roda da vida nos mostra bem onde que podemos melhorar alguns itens. E agora, daqui para frente, nós vamos definir o que nós queremos, ou o que nós vamos começar a fazer com esse estado atual. Continuar vivendo dessa forma não dá, né? Concordam? Vocês mesmos relataram aqui que não é dos melhores dos mundos, né? Então vamos começar a trabalhar isso de forma que vocês conscientemente possam definir um novo patamar, um novo nível de desempenho, novo estilo de vida, uma nova forma de vocês conduzirem a vida de vocês. Que nós vamos começar agora as ferramentas que fará o mapeamento do estado desejado, que é onde nós queremos chegar, tá? A primeira ferramenta, já trocamos aqui as fichinhas de vocês, né? Chama-se lista de prioridades. Então, com base nos pilares da roda da vida, os pilares que menos tiveram pontuação, aqueles pilares que ficaram mais críticos, vocês devem trazer esses pilares para cá. Então, o exercício, deixa eu até passar aqui no slide e mostrar aqui para vocês. Então, esse exercício, na primeira coluna, você vai escrever qual é esse pilar. É da espiritualidade, é da família, é financeiro, qual é o pilar. E aí você vai agora, especificamente, escrever qual é o estado atual desse pilar na sua vida. Como que está a questão financeira na sua vida, por exemplo. Como que está a questão saúde na sua vida hoje. E na sequência, na outra coluna, vocês devem escrever como que você quer que esse pilar se torne ou que ele mude, como que você deseja viver esse pilar num futuro breve na sua vida, que é o estado desejado. E aí, naturalmente, você deve trazer para cá, você pode trazer todos, se quiser, não há problemas, mas a ideia é que você traga para cá os pilares que ficaram mais críticos lá no exercício da roda da vida, tá bom? Vamos deixar alguns minutinhos para vocês preencherem. Começa agora o desafio, né, de pensar no futuro, de pensar o que nós queremos fazer com aquilo que nós mapeamos no estado atual. Vamos lá com vocês. Pessoal, e aí? Como é que foi preencher, né? esse formulário começa... Até então a gente falar do que já tem é uma coisa. Agora você começar a pensar naquilo que você vai querer para o seu futuro nos traz um peso de responsabilidade diferente, né? Mas eu quero ouvir vocês. Nayara, pode ser, Nayara? Você pode comentar para a gente como que foi. No slide aqui, pessoal, nós temos vamos dizer assim, um exemplo, né, de preenchimento. Tá? Só para vocês verem como que vai ficando o preenchimento, para vocês terem como referência. E eu gostaria de ouvir você, Nayara, como que foi preencher, qual aprendizado que você tirou desse exercício? No meu estado desejado, o que eu queria. E o pilar foi bem interessante, porque daí me permitiu eu identificar o que é prioridade e o que eu posso fazer para identificar a distância do meu estado atual para a distância agora, como que vai ser. Muito bem, obrigado pelas palavras, é isso mesmo. Acho que o objetivo é
tornar, vamos dizer assim, todos os pilares da vida mais transparentes, né? Que a gente possa identificar realmente aonde que está uma possível necessidade de melhoria e avançar para a etapa seguinte. Não só identificar a necessidade, que é o estado atual, mas também começar a visualizar o nosso estado desejado, ou seja, aquilo que a gente quer para a nossa vida naquele pilar. Tá? Então, no exemplo que está no slide, a gente pode verificar algumas colocações. Então, todos nós queremos ser as pessoas que dão certo, todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos prosperidade, queremos ser bem-sucedidos, né? Então, naturalmente, o estado desejado vai sempre direcionar nosso pensamento para esse tipo de ação. Tá? Isso é muito importante, porque nos cria, né, um processo mental de conseguir enxergar antes mesmo daquilo ter acontecido, todos os acontecimentos possíveis que nós queremos para a nossa vida. Então, isso nos traz uma energia muito positiva, nos revigora. Bom, obrigado, viu, Nayara? Mais uma vez, obrigado a vocês também pela participação. Vamos avançando agora para a nossa segunda ferramenta do mapeamento do estado desejado. É uma ferramenta que nós já fizemos, que é a posição existencial, ou as posições existenciais, só que agora relacionada ao estado desejado. Anteriormente nós fizemos a posição existencial do momento atual. Então você desenhou como estava a sua vida hoje. Eu vi aqui que tinha algumas lágrimas, tinha, né, um rostinho meio triste. Então é o momento hoje. Agora, o desafio é para que vocês façam o mesmo exercício, usando aqui o mesmo formulário, só que com o conceito de vocês desenharem, relatarem características e sentimentos da vida futura de vocês. Como que vai ser a vida futura de vocês? Como que vocês querem enxergar a vida de vocês daqui a um tempo, tá bom? Que é o estado desejado. Então, vamos deixar um tempinho para vocês. Deixa eu mudar aqui o slide para o pessoal acompanhar. Esse é o slide, né? O desenho na parte de cima, um desenho que possa ilustrar a vida que você deseja ter no futuro ou que almeja ter no futuro. E embaixo, relacionar características e sentimentos. Vamos lá então? Deixar alguns minutos para vocês. Bom preenchimento aí. Vamos lá, voltando. Finalizamos o preenchimento desse formulário do estado, das posições existenciais do estado desejado. Então é um desafio, porque você vai colocar no papel ali o que você quer, como é que você quer sentir a sua vida no futuro. E quero ouvir vocês também. Bruna, pode comentar com a gente como que foi, ou o que mais chamou a sua atenção nesse exercício? Foi muito legal, eu gostei bastante, porque quando a gente coloca as coisas que nós desejamos no futuro, a gente cria uma imagem mental, a gente consegue visualizar aquilo que a gente vai querer e a gente começa a correr atrás daquilo. Então é uma sensação ótima, muito prazerosa, eu adorei. Legal. Então, até só para exemplificar, né? Às vezes a gente quer, eu quero comprar uma casa. Bom, a casa ela é muito subjetiva, né? Aí você começa a pensar nessa casa. Aí você desenha a casa lá, que é o estado desejado seu. Mas aí você começa, apesar do desenho ser abstrato, mas aí você começa a pensar nessa casa, a cor, os cômodos, o quintal, a região em que ela vai ser. Então você começa a dar vida para esse pensamento, né? E o nosso comportamento começa a acompanhar esse pensamento. Esse é o grande aprendizado que a gente tira com esse exercício, tá, gente? Então, valeu? Muito. Foi bom? Sim. Legal. Vamos avançando agora para mais uma ferramenta. Essa é muito interessante também, que é ganhos e perdas. Essa ferramenta, ela vai nos trazer um estado de consciência diferenciado de tudo aquilo que possivelmente nós teremos daqui para frente, no que se refere à busca do nosso estado desejado. Nós sabemos que alcançar aquilo que nós queremos nem sempre é fácil. Geralmente não é fácil, né? E nós teremos que tomar muitas decisões e fazer escolhas. E essas escolhas muitas vezes nos trazem algumas perdas. E, por outro lado, também nos trazem ganhos. E esse exercício vem ao encontro do mapeamento de tudo aquilo que a gente vai ganhar ao realizar esse objetivo, esse sonho que a gente tem. E também tomar consciência das possíveis perdas que nós poderemos ter no meio do caminho ao nos direcionar para esse objetivo. Tá? Então,
tendo esse estado de consciência, eu consigo lidar melhor com esses possíveis tropeços, essas perdas que vão acontecer no meio do caminho. Vamos dizer assim, diminuir um pouco aí a frustração toda, né? Então, no quadro que nós temos aqui no slide, vocês podem acompanhar comigo, nós temos lá 4 momentos, né? O que você ganha se obtiver o resultado que você quer, o que você vai ganhar se conseguir realizar o seu objetivo. O que você perde se obtiver esse resultado, né? Ou seja, o que você vai ter que abrir mão. Depois, o que você ganha se não obtiver o resultado. Então, se você talvez não conseguiu o resultado, existe algum ganho com relação a isso? E por fim, o que você perde se não obtiver o resultado. Então, são ganhos e perdas relacionados a tudo aquilo que nós queremos. O que eu ganho se eu conseguir chegar lá, o que eu perco se eu chegar lá, o que eu ganho se eu não chegar e o que eu perco se eu não chegar lá. Tá bom? Deixar alguns minutinhos para vocês e vamos lá. Agora, vamos dizer assim, vai aumentando, como eu falei, vai aumentando a responsabilidade das escolhas e decisões que nós vamos colocando nos formulários. Vamos lá, pessoal, terminando o formulário aí de ganhos e perdas, e eu quero pedir para Nayara comentar. Nayara, que fichas que caíram nesse exercício, o que você conseguiu absorver desse preenchimento aí do formulário? Bom, eu percebi que assim, realmente eu vou ter que abrir mão de muita coisa, mas ao mesmo tempo que o meu objetivo ele é bem maior de que, então assim, ele vai compensar aquela ideia de que cada escolha é uma renúncia, isso realmente, a minha escolha vai valer muito a pena. Que legal. E esse é o grande propósito desse exercício mesmo, é nos mostrar que tudo na vida tem um preço. Então a gente tem que estar disposto a pagar esse preço. Não adianta só projetar aquilo que a gente deseja, mas é preciso também considerar todos os sacrifícios, aquilo que a gente vai ter que abrir mão, enfim, tudo aquilo que a gente vai ter que, ao longo do tempo, a gente vai ter que aprender a lidar, né? E sempre, claro, que a força do nosso objetivo tem que ser muito mais intensa do que as dificuldades, né? Dificuldades sempre vamos ter no meio do caminho, mas a nossa motivação ela sempre tem que estar mais forte, focada aí nesse objetivo final, do que os tropeços possíveis que teremos, tá bom? Obrigado, Nayara. Pessoal, fechamos então a segunda parte desse conjunto de ferramentas aqui, que nós fizemos 3 exercícios para mapear o estado desejado. Então agora nós já sabemos onde nós estávamos, né, o estado atual, conseguimos já projetar o estado desejado. Então nós já temos uma ideia, já temos aqui algumas informações sobre como nós queremos a nossa vida num futuro breve. Agora, nesse terceiro pedaço, nesse terceiro bloco, nós vamos estabelecer o plano de ação. Então, como e o que fazer para sair desse estado atual e chegar no estado desejado. E para isso, nós também temos algumas ferramentas, e a primeira delas chama-se missão, visão e valores pessoais. Esse exercício, eu sempre comento que ele é o exercício de alinhamento. Não adianta você projetar um objetivo, uma meta, sem estar alinhado com o seu princípio, suas crenças, com a sua forma de entender a vida. Então, nós procuramos sempre esse alinhamento entre os seus objetivos e a pessoa que você é. Tá bom? Então, esse exercício tem essa finalidade. Num primeiro momento, deixa eu trazer aqui para o slide para vocês conseguirem acompanhar. Então, num primeiro momento, você vai estabelecer uma missão de vida. Qual é a sua missão de vida? Depois, a sua visão de futuro, como que você quer estar daqui 5 anos. Nós já falamos sobre, no decorrer da nossa unidade 1, sobre essas metas de médio, de curto e de longo prazo. Então, qual que é a sua visão de futuro para daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos, enfim, a data você define. E, por fim, os valores pessoais, que é aquilo que está mais arraigado na sua conduta, no seu comportamento, e que você não abre mão e você precisa conquistar todos os seus objetivos sem ter que abrir mão desses princípios pessoais, tá bom? Essa é a proposta do nosso exercício.
Mais uma vez, né, vamos deixar alguns minutos para vocês preencherem. Esse agora é um exercício bastante introspectivo, onde você precisa buscar em você esses elementos, essas informações e transformar isso em uma forma de uma missão de vida, uma visão de futuro, né? Também é um exercício que exige bastante humildade, acima de tudo, honestidade consigo mesmo e tranquilidade para ser feito, tá bom? Vamos lá então, deixar um tempinho para vocês realizarem o preenchimento. Pessoal, voltando então, quero pedir para o Matheus comentar como que foi essa reflexão, essa busca aí pela missão de vida, pela visão de futuro, pelos valores pessoais. Comenta com a gente como que foi. Para mim foi muito importante, assim, estabelecer uma missão de vida, porque eu acredito que a gente precisa saber o que a gente faz como missão, para você tem que gostar do que faz, entendeu? É isso que faz você, que possibilita a gente ter uma visão de futuro, sabe? E a visão de futuro é os seus objetivos do futuro que você quer, como você se enxerga daqui a tantos anos, sem abdicar dos seus valores, né? Sem tirar das suas crenças, dos seus valores. Legal. É isso. E esse é o objetivo, né, do exercício. Quanto mais consciente você está do seu propósito de vida, isso vai alinhar a carreira, a sua atividade profissional, a sua atividade pessoal de uma forma geral, a sua visão de futuro, onde você quer chegar, como o Matheus já colocou, sem ter que abrir mão daquilo que você tem de valor pessoal, aquilo que você aprendeu com a família, que você aprendeu no seu processo de formação, tá? Então isso é muito importante, chama isso de ecologia, quando as coisas acontecem de uma forma equilibrada, tá? Então nós precisamos buscar o equilíbrio nas nossas ações, devemos sim sonhar, buscar os nossos objetivos, mas de forma equilibrada. Não adianta obter o resultado sabendo que eu estou ferindo princípios que eu aprendi, que eu valorizo enquanto ser humano, mas que para chegar nesse objetivo eu tenho que, talvez, riscar um pouco tudo isso. Então, é nesse momento que a gente precisa pensar como a gente vai operar, se vale a pena prosseguir ou rever algumas coisas, tá bom? Matheus, muito obrigado pela participação. Vamos seguir para a próxima ferramenta, que é a grade de metas. Aqui, gente, essa ferramenta, então, o princípio dela é definir as metas e fazer um checklist com relação à técnica do SMART, né, que tem, eu coloquei ali como meta mesmo, né, o M, o E, o T e o A significam, né, os itens a serem checados. Então você vai, na primeira coluna, deixa eu avançar o slide aqui para vocês acompanharem. Então, na primeira coluna você vai identificar o pilar que você vai trabalhar, que você vai estabelecer a sua meta. Na sequência, você vai estabelecer a meta sobre esse pilar, tá? E em seguida, você vai estabelecer a checagem. Então, essa meta que você colocou, ela é mensurável? Ao final de um período, você consegue identificar se atingiu ou não? Então, ela tem que ter prazo, ela tem que ter um indicador. A gente sempre comenta que meta tem que ter um indicador ou um demonstrativo. Ela é específica, ou seja, ela trata realmente desse pilar que você selecionou. Ela é temporal, ela tem um prazo para começar e um prazo para encerrar. E por fim, ela é atingível, ela está ao nosso alcance, ela está ao seu alcance de ser trabalhada e desenvolvida. Então, todos esses requisitos vêm para nos tornar as metas mais acessíveis, para a gente não se frustrar, ou se frustrar o mínimo possível, porque você vai estabelecer aquilo que está ao seu alcance, está na linha do tempo, você consegue identificar, é específico e é mensurável, ou seja, você consegue ao final do processo saber se alcançou ou não o resultado, tá bom? Então esse é o desafio para essa tarefa, deixar alguns minutinhos para vocês listarem aí as tarefas. E vocês trazem para cá também os pilares que vocês querem trabalhar ou dar maior foco, tá? Se você quiser trazer os 10 pilares, não há problemas. Se você quiser trazer uns 2, 3 pilares para trabalhar, não tem problema também, tá bom? Então você define quantos pilares você quer trabalhar nesse quadro de grades e metas. Beleza, pessoal, voltando, nós encerramos aqui o tempinho para vocês preencherem a grade de metas. Os alunos podem nos acompanhar, e vocês também podem nos acompanhar aqui no slide. Nós temos aqui um quadro de metas
como modelo, como um parâmetro para vocês. Então, num pilar tem lá a especificação do pilar, da roda da vida, depois a meta em si, e depois a checagem, né? Você vai colocar um ok, vai colocar um tracinho, e a ideia é essa mesmo, né? De deixar visualmente essas metas de forma que elas atendam a todos os requisitos. Eu quero pedir para a Bruna, pode ser, Bruna? Pedir para a Bruna comentar sobre a experiência de ter preenchido o quadro de metas, a grade de metas. Foi muito interessante, porque quando eu coloquei lá nos pilares e depois coloquei na parte das metas, eu consegui visualizar o que é mensurável, o que é atingível e também eu consegui colocar um prazo para estar estabelecendo aquilo que eu queria. Eu achei interessante. Isso é fundamental, porque a próxima etapa é o plano de ação. É como nós vamos alcançar essas metas. E a meta, uma coisa que diferencia a meta de um objetivo, o objetivo é o que eu quero. A meta é o que eu quero com prazo para acontecer, com formas de verificação, que é exatamente as siglas que tem ali, né? Mensurável, específico, temporal e atingível. Então, a definição de metas, ela precisa passar por esses critérios, precisa atender todos esses critérios. Uma meta que nós formos estabelecer, ela precisa dar conta de todos esses critérios. Tá bom? Valeu? Obrigado, Bruna, pela participação. Vamos avançar, então, para a próxima ferramenta, que é o plano de ação. O plano de ação é uma ferramenta, nós adaptamos o plano de ação proposto aqui na nossa disciplina, da ferramenta 5W e 2Hs. Muito comumente conhecida na área de gestão de qualidade, na área de planejamento mesmo de ações. Tá? Nós fizemos uma adaptação e deixamos mais objetivos. Então, aqui no slide você pode acompanhar comigo, você vai trazer agora, resgatar o seu estado atual da sua vida, de uma forma geral. De um lado, você vai colocar também o estado desejado, porque é onde nós estamos mirando, é onde nós estamos buscando chegar, né? Então é importante você ter o seu estado atual e também ter a clareza do seu estado desejado. E aí nas colunas de baixo, com base na grade de metas, as metas que você estabeleceu, para cada meta você vai desenvolver ações agora, específicas daquela meta, para que você possa caminhar e concretizar essas metas. Então, o que, né, ou que meta é essa? Então, você vai especificar aqui qual é a meta que você está planejando. Depois, como você vai alcançar essa meta? Então, que ações você pretende realizar para que esse resultado aconteça? Você pode colocar uma ação, 2 ações, quantas ações você achar necessário. Quando? Qual é o período em que essas ações irão acontecer de forma que o seu resultado se concretize? Quanto? Haverá investimento financeiro? Então, de quanto? Qual é o valor a ser investido? E, por fim, a checagem. Como que você vai conferir ao final se essa ação deu certo ou não? Então, como você vai saber se alcançou o resultado ou não? Então, o plano de ação é um momento ímpar, né, porque nós já avançamos todas as outras etapas e chegamos nesse ponto, agora estabelecer o seu planejamento de ações a serem realizadas em curto, médio e longo prazo para que o seu projeto de vida aconteça. Desafio grande, né? Não é simples. Então, mais uma vez, precisa honestidade, precisa sinceridade, você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Não adianta fazer coisas muito mirabolantes, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de ser ousados, tá bom? Vamos preencher então, deixar uns minutos para vocês fazerem o preenchimento e na volta a gente também coleta com vocês algumas impressões sobre esse exercício. Pessoal, concluímos aí o preenchimento do plano de ação e dá um pouco de trabalho, né? Concordam? Porque nós precisamos ser específicos, precisamos ser muito pontuais, detalhar o máximo possível, porque isso vai nos permitir a operacionalizar essas ações, vai nos permitir caminhar na direção dos nossos resultados. Jane, posso pedir para você comentar como que foi essa experiência? Já tinha feito um plano de ação antes? Enfim, como que foi para você preencher? Para mim foi um pouquinho complicado porque eu não tinha feito ainda nenhum plano de ação. Tanto é colocar, dimensionar anos até, né? Então eu coloquei assim, que eu quero comprar um carro, né, modelo,
o novo Uno e amarelo. O valor dele, 30 mil. Daí eu tive que fazer aquelas continhas de quanto eu deveria economizar por mês. R$400. Ok, né? A gente deixa algumas coisas para lá e tenta economizar. Isso teria que ser por volta de 4 até 5 anos, dependendo, né? Não é fácil, professor, porque parece assim que a gente faz um caminho bonitinho e aí tem as intercorrências, né? Tem as coisinhas que a gente sabe que acontecem no meio dessa trajetória. E é normal acontecer, Giane, porque quando a gente projeta, no teu caso, foi para 2023, né? Então você tem aí um plano, vamos dizer assim, de médio prazo já, né? Então muitas coisas vão acontecer. E a importância do planejamento ou do plano de ação é porque esse cronograma que a gente cria, ele nos mantém focados. Porque se você não tem o planejamento ou esse plano de ação, é muito mais fácil você se desviar desse foco. Tá? Então no meio do caminho acontece alguma coisa ou outra, você já abre mão. E você tem ali, você sabe que dá, é possível, é atingível, vamos dizer assim, né? É atingível, é um valor acessível. Você só precisa manter a disciplina ao longo do tempo, porque naquele momento, um pouco mais à frente, você vai alcançar. Talvez até antes, né? E até torço para que seja antes, tá bom? Então, o plano de ação tem essa característica, né? De nos manter focados, de ser ali o lembrete do que nós queremos realizar, tá? E como nós devemos agir ou fazer para que tudo aquilo que nós desejamos aconteça. Uma das características também que eu considero muito positiva do plano de ação é que às vezes aquele sonho que é tão grande, por exemplo, comprar um carro zero, né? Então parece que é tão distante da gente. Mas quando você coloca isso em ano, em meses, e você dilui isso, você vê que vai ficando mais leve e possível de ser realizado. Essa é a grande magia do plano de ação. Então você vai destrinchando, você vai quebrando isso em ações menores, e a soma de todas essas ações te permite realizar uma grande ação, né? Um grande sonho, por meio da prática ou dessa realização parcial, né? Durante um mês, durante um ano, 2 anos, e aos poucos você vai construindo. Por isso até que nosso livro, o pessoal chama Construindo o Sucesso no Dia a Dia, né? Projeto de vida, construindo o sucesso no dia a dia. A gente sabe que a construção de um sucesso, ela não é de uma hora para outra. Ela é diária, mensal, semanal, anual, enfim, constantemente nós precisamos trabalhar nessa construção, nessa grande obra que é a nossa vida e o nosso projeto de vida. Última ferramenta. Estão cansados? Última ferramenta do nosso kit aqui de ferramentas sobre como elaborar o projeto de vida, chama-se Mural dos Sonhos. Agora que nós já temos a grade de metas preenchida, a meta devidamente estabelecida, o planejamento das ações que vão ser realizadas para cada meta, agora eu vou fazer uma coisa mais light, uma coisa mais leve, mais prazerosa, que é criar um mural dos sonhos com algumas fotos, onde vocês vão colocar, deixa eu trazer o slide aqui para vocês me acompanharem, vocês vão inserir as fotos que representam esse estado desejado nesse pilar. Então, por exemplo, a Giane, que colocou aqui pra gente que quer comprar um carro, então seria um pilar ali de financeiro, por exemplo, né? Financeiro ou de autorrealização. E aí então ela vai identificar o pilar, qual que é a meta dela, qual que é o prazo que ela quer alcançar e a verificação. E o mais importante, uma foto do Uno amarelo que ela colocou aqui pra gente. Por quê? Esse mural, ele faz com que a gente mantenha o exercício da visualização antecipada da vida que nós queremos ter. Então ele é muito importante, nós precisamos ter esse mural preenchido, se possível colocado no lugar visível no nosso dia a dia, seja na porta do guarda-roupa, no edital, no escritório, no local de trabalho, mas um lugar onde você permanentemente você consiga um acesso fácil e você visualiza o seu sonho com frequência. Então você constantemente está ali alimentando esse processo da visualização do seu sonho, uma visualização da vida antecipada, né, que você quer ter, tá bom? Então, vou pedir para vocês fazerem esse último exercício, colocar ali algumas imagens nos quadrinhos. Eu trouxe ali um quadro com 6 espaços, mas se você colocar
3, 4, 5, enfim, depende, tá? Quantos sonhos você tiver, você coloca. Se você tiver mais de 6, tira uma cópia da folha. Vamos trazer mais uma cópia aí para vocês. Coloca mais uma folha e vamos lá. Então, coloca lá a foto. Qual que é o pilar que esse sonho representa ou está vinculado. Qual é a meta, né, que você tem com relação a esse pilar. O prazo que você pretende realizar. E o meio de verificação. Como que você vai saber se alcançou ou não esse sonho. Tá bom? Deixar também os últimos minutinhos aqui para vocês preencherem esse mural dos sonhos. Pessoal, voltando, o último exercício do nosso processo aí de construção do projeto de vida. O mural dos sonhos, como eu falei, é uma coisa mais leve. A gente trabalha com imagem, trabalha com essa representação da imagem, né, sobre o nosso sonho. Nayara, você poderia comentar com a gente como que foi construir o seu mural dos sonhos? Bom, a elaboração dos sonhos e construir a imagem para mim foi fácil. Mas assim, quando foi para verificar e quais são os prazos, foi muito interessante porque eu não tinha pensado quais são os prazos que eu quero sonho, eu só tinha colocado sonhos. Então assim, isso foi de uma forma assim para me motivar mesmo. Então eu tenho até tal prazo, tudo que eu posso fazer para conseguir conquistar tudo o que eu quero. Ótimo. E você tem isso no plano de ação, né? Então as ações para realizar esses sonhos, você tem já construído no plano de ação. E você agora precisa tocar o projeto lá do plano de ação. E o mural, ele tem uma simbologia motivacional também, né? Bem colocado por você, porque naqueles dias que você está meio para baixo, meio jururu, né? E está pensando até em desistir de algumas coisas, vai para o mural dos sonhos. Olha para o mural, mentaliza, visualiza a vida que você quer alcançar. Então ele serve também como um fator motivador. Porque nós temos dizer assim, grandes sonhos para serem realizados, nós não podemos nos deixar abater por pequenas coisas ou por tropeços no meio do caminho. Então, ele também serve ali como um energizador da nossa conduta, do nosso dia a dia. E também, claro, para a gente não perder de vista tudo aquilo que a gente deseja para a nossa vida, tá bom? Pessoal, finalizamos então, né? Vocês já saíram aqui com o kit preenchido, o kit do projeto de vida. Eu espero que os nossos alunos tenham conseguido acompanhar, tenham também a iniciativa de preencher o seu kit aí do projeto de vida, as ferramentas, construir o seu cronograma, todo aí o cronograma do projeto de vida, todas as ferramentas. Construímos o livro e inserimos essas ferramentas com muito carinho, foram estrategicamente pensadas para fazer sentido nessa construção do seu projeto de vida. Bruna, obrigado pela participação. Giane, Nayara, Matheus, muito obrigado, tá? Tenho certeza que ajudou muito. E para vocês também, eu acho que foi uma experiência diferente, né? De estar aqui, participando, preenchendo todos esses formulários. Para vocês, alunos, agradeço a atenção de vocês, tá? Como eu falei no início, é uma alegria, uma honra poder participar desse projeto, tá bom? Ficamos por aqui, nos vemos numa próxima aula. Um abraço e prosperidade.